Uma das coisas que me preocupa muito no mundo contemporâneo é uma discussão repetitiva, repetida, recorrente no mundo inteiro sobre o tema segurança alimentar. Não há dia em que em algum lugar do mundo não esteja acontecendo um evento, um seminário, um congresso tratando de segurança alimentar. E o curioso é que as informações são repetidas todos os dias. Em 2050 seremos 9 bilhões de habitantes na Terra. Tem que aumentar em 50% a produção de alimentos. Não pode ter agroenergia competindo com alimentos. Não pode ter desmatamento. Não pode usar água. Uma discussão que não fecha. Por quê? O diagnóstico está feito, o prognóstico está feito, mas não se conversam o diagnóstico e o prognóstico. Pior do que isso, mesmo que se conversassem, por trás desse problema tem uma outra questão. É que todo mundo sabe e ninguém faz nada. Então, nós estamos continuando tocando a vida, cada país do seu jeito, achando que está fazendo o que está mais certo, sem uma preocupação real quanto à segurança alimentar, que é um tema sensível, tão sensível quanto a sustentabilidade no mundo contemporâneo. Olha que o meu sentimento, andando pelo mundo todo, participando de muitos conselhos agrícolas do mundo todo, é de que nada é feito porque faltam lideranças pensando nisso de maneira consistente em nível de governos no mundo inteiro. Por quê? Quando se trata de segurança alimentar, o que o governo pensa? Em abastecimento, garantia de abastecimento. Por quê? Porque isso dá voto. Como se fosse possível abastecer sem produzir, mas os governos não se preocupam com produção. Acabam achando que alguém vai fazer isso de alguma forma ou de outra. Então tem também um descompasso entre a ação de abastecimento e a promoção da produção. O que eu tenho sugerido é que a gente aproveite a experiência que o Brasil colheu com muito êxito durante as discussões da rodada de Doha da OMC, que foi criada para discutir a abertura do comércio agrícola mundial e buscar a criação de um grupo como aqueles que já surgiram na OMC. Você tem o G4, o G7, o G10, G73, tem N grupos com interesses mais ou menos alinhados na direção do comércio agrícola mundial. E o Brasil liderou a criação dos mais importantes desses grupos, que é o G20, que tem interesses até mais díspares do que a ideia de um grupo que só tenha países produtores. Países que sejam capazes de aumentar a produção porque tem terra disponível, porque tem tecnologia capaz e, sobretudo, tem gente apta a implementar o processo de produção. Claro, com políticas públicas adequadas. Então, tenho sugerido a ideia de criar um G dos produtores, um GP. Um grupo de países em que entrassem, por exemplo, Canadá, Estados Unidos, Brasil e Argentina no continente americano. Ucrânia, Rússia, República Tcheca na Europa. Sudão, Moçambique, Congo, África do Sul no continente africano. Indonésia, Filipinas, Malásia, Índia na Ásia. E, eventualmente, a Austrália na área da Oceania. 10, 12, 15 países que têm capacidade real de aumentar a produção. E juntos com a FAO, que poderia ser uma espécie de secretaria executiva deste grupo de produtores, montar um programa mundial voltado de fato para a segurança alimentar, em que temas como preço mínimo, crédito seguro e, sobretudo, estocagem fossem tratados de maneira global, com governança global. Por que estocagem? Porque ninguém gosta de estoque hoje em dia. O estoque acaba com a especulação. O mercado, sabendo que tem estoque, os preços não variam muito,
e não há ganhos especulativos nesse processo. Então, a ideia é que os estoques sejam de governança global. Pode até estar fisicamente no determinado país, mas o governo daquele país não pode usar aquele estoque em política nacional, interna, só para políticas globais de segurança alimentar. Então, temas dessa natureza têm que ser tratados, sobretudo, a partir dos chanceleres dos países que teriam condições de fazer isso. O Brasil deve liderar esse grupo, porque o Brasil já tem experiência de criação de um grupo. Nós criamos o G20, que ficou um grupo importantíssimo na rodada de Doha, na OMC. Então, criar um novo grupo de produtores, ainda mais que temos na FAO hoje em dia um diretor-geral que é brasileiro, o ministro José Graziano, cria tudo isso uma chance do Brasil liderar um processo mundial efetivo para a segurança alimentar. E a SNA, uma instituição centenária, tem todas as condições de participar desse processo de maneira muito ativa, porque tem um conhecimento acumulado nesses 116 anos de história da SNA que permite a ela avançar nessa direção. Inclusive, porque tem uma academia da qual participam embaixadores, pessoas de outras instituições acadêmicas fortes, né, e que podem gerar um projeto dessa natureza. Portanto, a SNA, mais uma vez, poderá contribuir com a história do Brasil e agora com a história do mundo, ajudando a criar um programa mundial de segurança alimentar com todos os elementos que fazem parte de um processo dessa natureza.